Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco. É uma honra e uma alegria estar aqui nesta tarde para compartilhar com vocês algumas aprendizagens da nossa doutrina consoladora. E para que possamos refletir a respeito das leis divinas, nós iremos estudar hoje sobre alguns aspectos da severidade da lei, que é o título que o Dr. Bezerra de Menezes deu à segunda parte do livro Dramas da Obsessão pela Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Evidentemente, é um resumo singelo, mas que nos traz informações muito importantes a respeito das responsabilidades que nós assumimos no uso do livre-arbítrio. Muitos de nós evoluímos de uma maneira que, sem a consciência desperta para os valores superiores, no pretérito nós edificamos ou malbaratamos as oportunidades para que nós sejamos espíritos mais felizes, quando negligenciamos os nossos deveres, quando não honramos os compromissos assumidos. Diz o Dr. Bezerra de Menezes que ele se encontrava nas esferas mais altas, reunido em assembleia, onde os espíritos exaltavam a majestade divina, o nosso Pai Celestial. E num determinado momento ele sentiu um frêmito, um tremor, como um choque elétrico, mas de uma suavidade que ele pôde naquele momento perceber tratar-se de uma ligação magnética com um espírito superior. E ele ouviu, na sua acústica psíquica, uma voz suave, pedindo-lhe que atendesse a um espírito que estava passando por um momento de provação muito complexo, ainda na crosta terrestre. Dr. Bezerra, solícito, foi até o local aonde ele deveria atender aquele espírito que estava numa fase em que requeria todos os cuidados, não só da medicina terrestre, mas também da medicina celestial. Dr. Bezerra comentou que no ano de 1910 o serviço de saúde no país era muito precário. E as mulheres parturientes, muitas delas por questões de pudor, adiavam o momento do parto. Então, às vezes, o médico chegava no momento em que não havia mais tempo, tanto de socorrer o nascituro, quanto também salvar a vida da parturiente. E lá naquela casa onde ele chegara, ele deparou-se no quarto com um quadro muito complexo. Uma jovem de 19 anos que estava anestesiada. Ela estava sendo assistida por um médico que não teve outra alternativa a não ser praticar ali o aborto. Por conta da demora em chamar o facultativo, infelizmente não teve como salvar a vida daquela criança. Então, o médico se sentiu na obrigação de esquartejar o feto e retirá-lo em pedaços.
foi uma cirurgia muito agressiva. O espírito daquela jovem havia sido levado para as esferas mais altas pelas entidades de luz da falange de Santo Antônio de Pádua. Por quê? Porque naquela casa encontrava-se Sara, amiga daquela mãe sofredora chamada Angelita, que se encontrava em preces ao espírito de Santo Antônio de Pádua, rogando-lhe que intercedesse pela amiga, porque ela sabia que a amiga estava sofrendo e que ela não pediria esforços para ajudá-la, inclusive para que ela compreendesse a importância da fé em Deus. Os espíritos da falange de Santo Antônio de Pádua, muitos deles são de grande elevação e que se apresentam como crianças, de pés descalços, cabelos desalinhados, trazendo em suas mãozinhas luminosas lírios. Então estes espíritos estavam envolvendo o espírito de Angelita, consolando-a para aquele momento decisivo a sua evolução. Por mais que o médico tentasse, não foi possível evitar o drama no corpo físico de Angelita. Dr. Bezerra, utilizando-se da medicina do plano espiritual, tomou providências para que ela não tivesse hemorragias e não sofresse sequelas mais danosas do que aquelas que seriam inerentes à própria intervenção cirúrgica do médico ali presente. Dr. Bezerra descreve um quadro daquele momento em que a família se encontrava desolada. Na sala, o esposo, jovem, bem apresentável, tinha ali um cinzeiro com várias pontas inaproveitáveis, e ele, naquela posição de desespero, chorava. Próximo, Sara, carinhosamente chamada de Sarita, ajoelhada, orando a Jesus, a Santo Antônio de Pádua, pela amiga querida. E próximo estava a mãe de Angelita, inconformada com a situação da filha. Dr. Bezerra, depois de tomar todas as providências cabíveis, ele retirou-se e encontrou os espíritos da falange de Santo Antônio de Pádua, que ele disse que com as suas mãozinhas luminosas disseram-lhe: nós vimos ao seu encontro, Dr. Bezerra, e o levaram para as esferas mais altas. Lá ele encontrou Angelita, sendo amparada por espíritos amigos, e um espírito superior ao próprio Dr. Bezerra de Menezes o agradeceu. Ele esquivou-se, porque nós sabemos que o espírito benfeitor de Bezerra de Menezes é muito humilde. Ele agradeceu e o espírito disse que ia contar o drama daqueles espíritos. Dr. Bezerra disse que não havia necessidade, pois ele respeitava a privacidade dos espíritos, mas o espírito superior lhe disse: sabendo que você gosta de se dedicar às belas letras, quando lhe aprouver, escreva aos seus amigos da terra, para que conheçam os efeitos da lei. Abre-se aqui um parêntese. A lei de Deus, ela é imutável, ela é incorruptível e ela é perfeita. Ela é fundamentada no seu infinito amor. E Deus é soberanamente justo e bom, portanto, não tem erro. Tudo está certo. Fecha parênteses. Disse o Espírito ao nosso benfeitor amigo que aqueles espíritos estavam num contexto histórico do Brasil colônia, quando aqui aportou
um navio português, trazendo o casal Rosa e Bernardino, juntamente com o amigo Fernando Guimarães. Naquele período, era até um despudor a mulher viajar de navio. Mas Rosa era muito inteligente, muito perspicaz, e ela conseguiu, lá em Lisboa, trajar-se com roupas masculinas e entrou clandestinamente no navio. Em alto mar, ela revelou-se. O amigo Fernando Guimarães, o comandante do navio, naturalmente sabia daquele artigo. E todos ficaram encantados com a esperteza de Rosa, então eles acabaram chegando no destino. Bernardino é um alto oficial do Império Português. Então ele dizia que tinha uma missão secreta aqui no país. Fernando Guimarães também iria aproveitar a oportunidade e entrar pelas matas brasileiras a fim de buscar pedras preciosas e também as famosas onças, porque suas peles eram muito valiosas na Europa. Depois que se estabeleceram, eles precisavam de escravos. E Fernando Guimarães andou colocando alguns cartazes, querendo comprar um escravo, até que ele teve notícias que estava à venda um escravo criminoso, um preço irrisório. Ele foi até onde esse escravo estava à venda. Ele comprou o escravo e perguntou o seu nome. Como você se chama? Caetano do Espírito Santo, senhor. Com aquele dialeto, com aquele sotaque. Por que você matou os 3 capatazes e uma criança? Ora, senhor, eu só matei um capataz. Os outros 2, quem matou foi Totônio da Porteira e o seu companheiro, pai Anastácio. E a criança? Ah, senhor, aqui não era uma criança, era um moleque traquinas. Ele pulou no riacho e morreu afogado. Ele vivia intrigando os capatazes contra nós. Mas por que você matou o capataz? É porque ele batia na minha mãe, na minha frente. Ele me maltratava muito, deixava eu passar fome, então eu o matei. Fernando falou que ele poderia ser enforcado, mas queria livrá-lo da forca se ele fosse fiel. Então o levou para que ele trabalhasse com ele. A princípio, Rosa e Bernardino ficaram cismados por terem um negro escravo sendo acusado de homicídio, um criminoso. Mas, pela humildade dele, eles acabaram acostumando. E também o trataram com muito respeito, com muito carinho. Tornou-se nosso. Depois de algum tempo, Fernando, que já havia feito alguns negócios no país, Bernardino chama Fernando e Rosa e lhes informa que precisava voltar à capital, voltar a Lisboa, porque ele tinha negócios urgentes a tratar. E foi justamente no período da Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, foi justamente naquele período. Então, ele encarregou Fernando Guimarães de cuidar dos seus negócios, que já eram consideráveis, enquanto Rosa administrava as propriedades. Então, Bernardino viajou. Quando se trata de um espírito leviano, irresponsável, inconsequente, as oportunidades surgem. Então, nossos personagens, Bernardino, que havia se ausentado,
confiando no amigo. Fernando Guimarães, ao ficar mais próximo de Rosa, eles se permitiram as suas más tendências, aos seus impulsos inferiores e cometeram o adultério. Logo, com a gestação de Rosa, a situação ficou complicada para ambos. Já estava próximo o retorno para o Brasil colônia de Bernardino. Então, Fernando, no dia em que a criança nasceu, ele teve a ideia de livrar-se dela, com a permissão de Rosa, apavorada. Ele pediu à escrava que envolvesse em panos a criança para que seu choro fosse abafado, a pegou nos braços e, juntamente com Caetano, foi até o fundo da chácara onde eles moravam. Lá travaram esse diálogo, mais ou menos assim: Caetano, pega essa criança e deixe na igreja. Mas cuidado, Caetano, a igreja tem casas vizinhas, talvez você seja reconhecido. Caetano, foi um erro, e você sabe que nós três poderíamos ser enforcados. Sim, senhor, eu sei, respondeu o escravo. Então, Caetano, nós não podemos deixar que os outros reconheçam essa criança. Caetano, sim, senhor, no fundo dessa chácara tem um riacho. Você está me entendendo, Caetano? Sim, senhor. Caetano levou a criança ao fundo da chácara e, com um punhal, esquartejou-a, cortou em pedacinhos, envolveu em panos, amarrou uma pedra e lançou no fundo do riacho, para que fosse consumida pelos peixes. Naturalmente, nenhuma testemunha ali encarnada, mas perante a lei divina, nada acontece sem que seja registrado. Todos nós fazemos parte desta. Ninguém consegue ludibriar os mecanismos divinos da vida. Avançando no tempo, ali, Angelita, a parturiente que estava sofrendo aos 19 anos de idade, casada há 11 meses, é Rosa do pretérito. Rosa, aquela adúltera de ontem, ali se encontrava agora no martírio. Alípio, o esposo, triste, desesperado, desconsolado, é o mesmo Fernando Guimarães do Brasil colônia, o adúltero, aquele que traiu a amizade de um homem honesto, digno, que era Bernardino. E o escravo Caetano, aquele mesmo que esquartejou aquele bebê na beira daquele riacho, estava ali. O espírito queria reencarnar através de Angelita, que teve a sua reencarnação frustrada. Assim como ele esquartejava o corpo daquele bebê, agora o médico esquartejava o corpo que lhe serviria para que ele reencarnasse. E ele ficava confuso porque ele não entendia o processo reencarnatório. Ele sabia que aquela que ali estava fora sua benfeitora Rosa do pretérito e que agora
seria sua mãe. E ao mesmo tempo em que ele se via no bebê que estava sendo retirado de uma forma drástica do ventre materno, ele via o bebê que ele havia matado no passado. Então ele se viu no corpo sendo esquartejado, e ele viu o bebê que ele mesmo esquartejado no passado. E naquela confusão, Dr. Bezerra de Menezes o percebeu, porque quando a criança é gerada, cria-se vínculos magnéticos com a mãe. Filho é para a vida toda. A ligação de um filho com a mãe é para a vida toda, para toda a existência. E esses laços são muito fortes, fortíssimos. E Caetano amava Angelita. Dr. Bezerra procurou orientá-lo, mas ele não aceitou e saiu. O médico, depois de 30 dias daquela cirurgia, informou a Alípio que Angelita ficaria inválida pelo resto da vida. Ela mal sentaria, ela não andaria mais aos 19 anos de idade, por conta das consequências daquela cirurgia. Ele escondeu dela a realidade e procurou cercá-la de todos os cuidados que um marido dedicado faz para sua esposa. Aos domingos ele ficava o dia todo com ela, atencioso, meio. Mas com o tempo ele foi se cansando daquela situação e procurou voltar à vida de solteiro. Ela, muito inteligente, percebeu que não tinha condições de ter aquela vida normal do passado. Sua mãe, que estava sempre na sua casa, alegou que deveria cuidar dos outros filhos e também a deixou, blasfemando contra a providência divina, que deveria ter levado ela juntamente com o filho, para que não se tornasse naquele fardo. E Angelita ouvia tudo, sofrendo, silenciosa. Alípio chegou ao ponto de pedir a ela que falasse como deveria ser o cravo que usaria na lapela do paletó. Se ele estava bem trajado, dava-lhe um beijo displicente e ia para os seus encontros, para o seu lazer. Sara, aquela amiga querida, chamada carinhosamente por Sarita, desdobrou-se em cuidados, em zelo com Angelita, e sabendo do quadro crítico daquela alma amada, ela procurou transformar a casa dela, de sorte que o quarto, ele foi decorado com quadros, com rendas. O piano que estava na sala foi colocado no quarto. E Sara levou visitas para que essas visitas pudessem ter conversas elevadas com Angelita. Elas faziam suas preces. Sara falava da bondade de Deus. E sempre que chegava o Natal, elas entregavam brinquedos para as crianças. Sara ensinou a Angelita a fazer bordados, a fazer crochê. Então ela foi transformando a vida daquela irmã tão desditosa. Ela a vestia como uma princesa, porque ela era uma jovem muito bonita, belíssima. 9 anos se passaram. Alípio já se afastara muito do lar. Eis que chega à casa de Angelita uma senhora, que é serviçal a conduzir até o quarto dela. E a senhora, depois de se acomodar, disse:
a senhora, me desculpa, mas o seu marido, ele desonrou a minha filha de 16 anos e eu quero que ele a assuma como esposa. Aquilo foi um choque para Angelita. Angelita disse: mas o que a senhora quer que eu faça? A senhora está vendo a minha situação? E a mulher queria que ela convencesse a Alípio a montar uma casa para a filha, porque a filha era a única e era o seu amigo. E a Angelita disse que não tinha condições, porque enferma daquele jeito, nem a lei permitia que ela se divorciasse, mas que ela iria conversar com o esposo. A Angelita amava Alípio, então foi um golpe muito doloroso. Quando Alípio chegou, depois que a mulher foi embora, Sarita foi conversar com ele. E ele, naturalmente, aquele que é surpreendido em erro, se revolta, esbraveja, não admitiu e saiu de vez de casa. Mas antes foi lá e disse a Angelita que seria melhor que ela tivesse morrido. Foi um golpe fatal. 2 anos após este momento, desenvolveu um tumor em Angelita. E ela desencarnou uma tarde de domingo. Sara orou, fervorosamente, orou, para que Angelita encontrasse a salvação. Porque no princípio Angelita ficou muito revoltada, ela não acreditava na bondade de Deus. Mas, com o desencarne de Angelita, Alípio, que já se estabelecera com aquela jovem, onde está o espírito de Caetano? Aquele que seria o filho de Angelita, de Alípio, o antigo Fernando Guimarães, Caetano. Ele, com o desencarne de Angelita, começou a refletir. Ele entendia que a Rosa do passado seria sua mãe. Ele iria reencarnar. E com a desencarnação dela, ele começou a perceber, a entender que Alípio era o responsável pelo seu sofrimento, que Alípio era o causador da sua desdita, das suas dores, das suas aflições. Então ele começou a alimentar um ódio por aquele que seria seu pai, o antigo senhor este que durante o Brasil Colônia, ele também foi responsável por outros crimes, além daquele bebê que ele matara na beira do riacho, no fundo da chácara. Com aquele ódio, num crescendo, Caetano passou a perseguir Alípio, e Alípio foi ficando perturbado mentalmente. Aquela revolta de Caetano, ela alcançava o espírito de Alípio. E Alípio procurou o médico, e o médico lhe receitara que ele fizesse viagens de recreio, que ele buscasse distrações. Ele já era um espírito, com certa leviandade, um grau de irresponsabilidade. E, mesmo assim, embora até então fora trabalhador, ele também começou a se tornar negligente no cumprimento dos seus deveres. E naquele período, as viagens, aquelas que não eram feitas a pé, eram feitas a cavalo, locomotivas. E numa dessas viagens, era comum que os passageiros mudassem, sem a permissão dos condutores, dos comissários, responsáveis do comboio, mudassem de vagões. Caetano ficava dia e noite perseguindo Alípio. Alípio estava atormentado.
E ele, numa dessas viagens, ele foi mudar de vagão. Como os vagões não tinham as mesmas conexões desses modernos que nós conhecemos hoje, ele pisou em falso e caiu sob as rodas de ferro do vagão, sendo triturado por elas, tendo seu corpo triturado pelas rodas pesadas dos vagões. Seu espírito ficou enlouquecido, porque para um espírito ainda pegado às sensações materiais, o seu desenlace é mais doloroso, é mais difícil, é mais complexo. Mas, antes mesmo que o desastre se consumasse, os espíritos superiores já haviam tomado providências. E o próprio Dr. Bezerra de Menezes foi informado de que o espírito de Alípio se encontrava atormentado e que precisava de assistência. O Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com aqueles que o atendiam, o levaram para o hospital no plano espiritual. Dr. Bezerra foi informado pelo próprio espírito de Angelita, que já se encontrava numa condição espiritual melhor, que Alípio, ele teve um desencarne muito doloroso por conta de ações do pretérito. Ele, quando esteve no Brasil colônia, ele contribuiu para que a Conjuração Mineira fosse ela derrotada pela coroa portuguesa. Ele conspirou para que o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, fosse morto e enforcado e também tivesse seu corpo esquartejado. Então o Alípio de hoje, o Fernando Guimarães de ontem, também contribuiu para que aqueles mártires da Inconfidência encontrassem a morte desonrosa. E agora, a espiritualidade, de acordo com as leis divinas, iria programar uma reencarnação onde esses espíritos pudessem se redimir através dos laços consanguíneos. Então, Caetano, depois de um certo tempo, foi resgatado das regiões inferiores, levado para uma colônia espiritual, e ele e Alípio reencarnariam como irmãos. Sara continuou com as suas preces. E um dia ela conheceu uma jovem que, quando criança, ela participou de alguns momentos da vida desta amiga querida, mas que agora se encontrava uma jovem, uma mediunidade extraordinária de psicografia, de clarividência, de clareaudiência, e ela trabalhava num grupo espírita. Miriam era católica apostólica romana, mas ela acreditava na espiritualidade, ela acreditava na vida após a morte. E ela disse a Miriam que tinha uma amiga muito querida e contou-lhe o drama. E que esta amiga sofreu durante 11 anos numa cama. E que ela orou muito para que ela, Angelita, encontrasse a salvação. E ela queria notícias, pois sabia que Miriam tinha comunicações com os espíritos. Muito bem. Como ela orava há anos pedindo informações sobre o espírito de Angelita, a espiritualidade superior
não a deixou se sentir rogada. Dr. Bezerra tomou todas as providências para que Miriam, no grupo espírita em que ela trabalhava, recebesse uma mensagem da amiga querida. E Angelita foi comunicada do desejo de Sara. E ela disse ao Dr. Bezerra de Menezes que ela sempre esteve com a amiga durante o sono, mas a amiga não se recordava desses encontros, mas que ela sim iria participar daquele momento. Na reunião, Angelita escreveu uma carta carinhosa a Sara, dizendo-lhe que graças a ela, ela sim encontrava a salvação, e que onde ela estava, ela era muito feliz, e que a amiga contribuiu efetivamente para aquela felicidade que a realizava. Mas que não foram os 11 anos de martírio físico que a conduziram àquela esfera feliz, mas sim os 11 anos de martírio moral naquele momento. E que ela seria amiga de sempre, devotada, e que ela amava muito. Ela assinou. Miriam teve permissão naquele momento de ver o espírito de Angelita, com seus cabelos claros, soltos sobre os ombros, envergando uma túnica alva. Ela estava toda iluminada. E na outra cidade, onde Sara se encontrava adormecida, ela teve um sonho. E no sonho, ela viu Angelita justamente daquela forma, com os cabelos soltos, com a túnica alva, ela estava iluminada. No outro dia, Miriam escreveu para Sara, mandando a carta que Angelita escrevera através dela, através da psicografia. E as cartas se cruzaram, porque Sara também escrevera para Miriam. E quando Sara leu a carta, ela teve a confirmação de que realmente ela foi escrita pela amiga querida. E aí ela iria orar mais tantos anos pela graça recebida. Então, meus queridos irmãos, nesse resumo singelo, nós temos aí muitas informações importantes para as nossas reflexões. Diz que não cai uma folha da árvore sem que o Pai o queira. Quem diz? O nosso amado Mestre Jesus. Muitos acontecimentos em nossa vida têm causas do pretérito. E muitas coisas que acontecem conosco foram por nós mesmos escolhidas. Nem todos que estamos reencarnados temos reencarnações programadas. Existem reencarnações que seguem as forças naturais, as forças da natureza, mas estão inseridas nas leis divinas, porque as leis divinas são sábias. As reencarnações compulsórias são as reencarnações impostas. E muitos de nós, a maioria, estamos em curso em reencarnações probatórias e algumas expiatórias. Por que algumas? Porque todos nós estamos passando por provações, mas nem todos estamos expiando. Angelita estava expiando. O que é expiação? Emmanuel, no livro Consolador, explica que expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime.
E a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Todos nós passamos por testes, todos nós passamos por provações, mas nem todos estamos pagando. Tem gente que diz assim: eu nasci para pagar. Não, você não nasceu para pagar, você nasceu para trabalhar pelo seu progresso espiritual. Qual que é o objetivo principal da nossa reencarnação? Segundo Emmanuel, é a nossa evangelização, é a nossa iluminação. Tem pessoas que dizem assim: eu tive um acidente na minha casa, um pequeno acidente, tropecei na escada. É Deus testando minha paciência. Pelo amor de Deus, Deus tem mais o que fazer. Deus tem um universo inteiro para cuidar. Agora vai ficar na sua casa e falar assim: tropeça. Não tem lógica. Mas você também não tem fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, mas ele é muito ocupado. E não fica brincando conosco não, porque ele sabe que cada um de nós está numa condição espiritual que todos somos espíritos imperfeitos num processo evolutivo cujo objetivo é chegar à perfeição. E o nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo e guia que ele enviou ao mundo. E se todos nós ficarmos atentos, nos esforçarmos nas vivências evangélicas, o nosso destino será melhor, porque somos hoje aquilo que nós fizemos no passado. Não estamos satisfeitos com a nossa vida, trazemos conosco traumas que nós nem entendemos, temos impulsos inferiores que às vezes nos surpreendem. Nós tivemos atitudes equivocadas no passado que devem ser corrigidas. Queremos nos conhecer? Analisemos as nossas reações. As nossas reações falam daquilo que trazemos em nós. Já temos virtudes cristãs consolidadas, ou seja, nós podemos dizer para nós mesmos: somos humildes, somos mansos, somos pacíficos, somos tolerantes, somos compreensivos, nós amamos as pessoas como elas são. Nós gostamos de todo mundo, somos benevolentes com todos, nós não julgamos ninguém, nós não criticamos quem quer que seja. As portas da nossa casa estão abertas para todos. Eu amo este mundo. Somos assim? Não somos. O nosso amor é seletivo e às vezes egoísta, ou muitas vezes egoísta. Porque nós estamos num período de transição planetária. O mundo será um mundo melhor no futuro, mas depende de nós agora. Então, se já temos coragem suficiente, que essa força moral, de dizer a nós mesmos: eu tenho que ser mais humilde. O que é ser humilde? É não se reconhecer melhor do que os outros. É não ser visitado pela doença e dizer: o que eu fiz a Deus para merecer isso? E se tiver um espírito que não lhe é simpático do lado, vai falar: infeliz, você não fez, não foi a Deus não. Você fez foi a você mesmo, você fez foi aos seus semelhantes. Diante da dor, qual que é a nossa reação? É de resignação, a de aceitação ou de revolta? Se nós nos revoltarmos, é porque estamos expiando. Se nós aceitarmos com humildade, é porque estamos passando por provas. É interessante isso. Como é que nós reagimos diante dos conflitos domésticos? Porque muitos de nós tratamos as pessoas fora do ciclo familiar com toda a gentileza, com toda a bondade. E por que dentro de casa às vezes nós somos tão ásperos, tão impacientes, tão exigentes? Por que quando nós estamos na sala de visita, tem uma TV, os familiares estão sentados no sofá, assistindo a TV, nós pedimos licença para passar na frente deles?
Nem sempre, né? Deveríamos tratar os nossos familiares como se fossem visitas. Será que nós fazemos isso? Quem diz é André Luiz. Por que então que nós não colocamos limites quando falamos com eles? Por que estou me referindo à família? Porque é lá que começa a nossa prática evangélica, é lá. Não adianta você falar em Jesus e não se esforçar para vivenciar o que ele ensinou. Ainda me recordo, há muitos anos, eu era bem inexperiente, né? Eu era jovem, que não faz muito tempo, que agora eu estou com 60 anos. Eu estava nervoso. Quem aqui nunca ficou nervoso? Não vale. E eu disse alguma coisa, pensei, não, o que é isso? Vai para Orim, vocês entenderam? Aquele lugar ruim. E um sobrinho de 7 anos de idade, muito lindo, olhou para mim e falou, mas o senhor não é espírita? O tio está brincando, meu filho, o tio está brincando. O tio falou assim, brincando, mas não vai não, viu, tio? 7 anos de idade, que vergonha, meu Deus, onde ia colocar a minha cara? Então, às vezes, nós falamos aquilo, nesses momentos que realmente trazemos em nós, e depois que você fala, não adianta. Nós conhecemos um ditado muito antigo, 3 coisas que não voltam atrás: a palavra dita, a pedra lançada e o tempo. Depois que você fala, acabou. Ainda há pouco, alguns dias, alguém falou, está vendo? Eu não faço, mas tem gente que faz do jeito que eu gosto que faça. Na verdade, a pessoa estava desejando mal para alguém que lhe fez o mal. Eu falei, cuidado, porque o seu desejo é voltar para você. Isso é antigo, meus irmãos. Não deseje o mal a ninguém, porque ele pode voltar para você. E quando você fala algo para alguém, quando você deseja o mal para alguém, sabe para quem você está anunciando a sentença? Para você mesmo. Nós plasmamos no universo aquilo que nós proferimos, aquilo que nós falamos. E mais, quando nós falamos, os espíritos ainda infelizes, eles ouvem aquilo que nós estamos falando. Porque os espíritos superiores ouvem os nossos pensamentos, mas os espíritos inferiores adivinham através das nossas ações, através das nossas palavras, através da nossa conduta. Os espíritos infelizes, muitos deles nos acompanham em nossas tarefas diárias, para saber o que nós estamos fazendo. Os espíritos superiores, eles sabem o que nós trazemos em nossos corações. Os espíritos infelizes veem as nossas preferências, e aí aproveitam as oportunidades e começam a fazer sugestões para que nós percamos as nossas oportunidades. E eu falo pequenos. O que é pecar? Eu sou pecador. Vamos mudar essa palavra? Eu sou alguém que erra. Deus corrige, Deus não castiga. E quando nós falamos da severidade da lei divina, nós estamos falando que Deus é zeloso, infinitamente amoroso, e só quer o melhor para todos nós. Não tem uma prece que façamos a Deus que fique sem resposta. Tudo que nós pedimos a Deus, nós teremos as respostas no tempo dele. Algumas pessoas dizem assim, mas eu peço a Deus e não acontece nada. Certa feita, Madre Teresa de Calcutá, em uma entrevista, o repórter perguntou a ela, Madre, quando a senhora ora a Deus, o que a senhora fala a Ele? Ela disse, eu não falo nada, só ouço. E o repórter tornou a perguntar, e o que Deus fala à senhora?
Ele não fala nada, só ouve. Então quer dizer que é uma conversa muda, silenciosa. Por quê? Porque Deus fala conosco em nossos corações. É no nosso sentimento, é no nosso coração que Deus fala conosco. Então, façamos silêncio em nosso mundo íntimo para ouvirmos a voz de Deus. E Ele sempre fala conosco. Ainda há pouco tempo, permitam-me um exemplo pessoal, já tive vários momentos assim, eu tenho certeza que os senhores também. Eu havia feito uma prece no momento de aflição e pedi a Deus que me auxiliasse naquele instante. O telefone tocou, meus irmãos, olha o que eu acabei de pedir. E era uma pessoa com uma palavra consoladora, sem saber o que estava acontecendo comigo. Aí eu pergunto aos senhores, não foi Deus? Não foi Deus através daquela pessoa? Porque Emmanuel diz que Deus responde assim, através de pessoas, de mensagens, através de circunstâncias. Você pega um livro e abre, casualmente ele tem a resposta para a sua pergunta, para a sua súplica. Então, meus queridos irmãos, que nós tenhamos em mente e também no coração que quem quiser ser feliz, não existe outro caminho a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. É em Jesus que nós encontramos os recursos para suportarmos com humildade as nossas provações e as expiações. Façamos o melhor de nós na nossa transformação íntima. E essa transformação íntima é de identificarmos em nós aquilo que não é compatível com os seus ensinamentos e trabalharmos. Para tanto, temos na caridade o melhor recurso. É trabalhando no bem que nós encontramos as forças necessárias para essa superação íntima. É visitando os enfermos, é levando uma palavra amiga, é doando uma cesta, se tiver condições, uma cesta básica de alimentos. Enfim, é você usar de gentileza para com todos e se esforçar para amar a todos indistintamente. Porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou como é a caridade segundo Jesus, e os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então façamos isso, sejamos benevolentes para com todos, sejamos indulgentes indistintamente e perdoemos as ofensas. É fácil? Não, mas não é impossível. E se quisermos realmente sermos cartas vivas do Evangelho de Jesus, não fiquemos numa situação de comodismo. Busquemos fazer o melhor de nós, onde quer que estejamos. Porque essa transformação ela é lenta. A evolução ela é gradual. Mas não perquemos a oportunidade de trabalharmos junto aos nossos semelhantes. Perdoe, não percamos, não vamos perder, façamos o melhor de nós. Muita paz a todos, muito obrigado pela caridade que exerceram em ouvir com tanta paciência. Que Jesus abençoe. Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Está vivo. Nós agradecemos o Carlos. É Carlos? Eu não o conhecia fisicamente. Mas Deus te abençoe, viu? Te dê muita paz no seu coração.
Meninos, uma boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, né, na nossa primeira reunião, segunda, né, do ano, que nós possamos continuar aí com a nossa trajetória, com essa nossa renovação de propostas, no intuito de alcançarmos êxito nessa nossa evolução. Não é verdade? Estamos todos aqui nesse intuito de aprender mais, para que o Evangelho possa se transformar em alimento para as nossas almas. Esse é o nosso intuito. É quando nós aqui ouvimos o Evangelho, conseguimos levá-lo dentro do coração. E quando daqueles momentos em que nós estivermos tão carentes, ele seja a porta segura, aquela tábua de salvação, não é? Para que nós possamos então compreender à luz do Cristo aquilo que nos acontece e continuarmos na nossa trajetória. Nós aqui, nessa tarde, deixamos registrado o nosso amor, as nossas palavras de gratidão e de esperança para a Dona Ana, a minha Bisa, que retornou à pátria espiritual, levando com ela o nosso amor, a nossa alegria, a nossa energia. Que ela seja recebida pelos anjos do Senhor, aqueles encarregados de receber essas almas que trabalham aí no esforço de estar sempre com Jesus. Nós vamos agora encerrar essa nossa parte dos trabalhos de hoje, dedicando a ela as nossas preces. Nesse instante nós vamos nos preparar para adentrarmos a câmara de paz, com o coração pacificado. Ó Mestre amado Jesus, nós aqui nos encontramos, reunidos em Teu santo e bendito nome, para mais uma vez agradecer-lhe a presença honrosa e amorosa junto a todos nós que aqui estamos. Pedimos a força, pedimos o alimento, pedimos o reconhecimento dessa filiação, para que possamos permanecer firmes,